Amém? Mateus capítulo 28. Vamos fazer mais uma oração para que Deus nos dê a graça e fale conosco através da sua palavra. Senhor, nós te agradecemos por mais esse privilégio de estarmos aqui diante da tua santa escritura, da tua santa palavra. Clamamos que teu Espírito Santo venha iluminando o coração de cada um de nós que aqui estamos diante da palavra do Senhor. E que nós venhamos a ser confrontados, mas também confortados e consolados pelo poder da palavra do Senhor. Deus, que eu venha ser um mero instrumento para que o teu nome venha a ser glorificado. E que cada um dos meus irmãos que aqui estão possam ser edificados e saírem daqui diferentes de como entraram, transformados pelo poder do Senhor. É o que nós suplicamos a ti em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 28, versículo 1, você pode acompanhar comigo? Diz assim a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde jazia. Verso 7. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia. Ali o vereis. E é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. Salve é apenas uma expressão de cumprimento. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide, avisai meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Até aí tá bom, meus irmãos. Finalzinho do Evangelho de Mateus, eu pelo menos estudando e preparando essa palavra, mas eu fui tão edificado. Palavras de consolo, palavras que de fato nos fortalecem no momento de crise, no momento difícil, no momento de angústia, que todos estão passíveis de passar. Jesus deixou bem claro: olha, no mundo tereis aflições, mas graças a Deus não termina aí. Ele disse: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje, nosso tema é a ressurreição, e sem sombra de dúvida, é o fato mais importante do cristianismo. A ressurreição, o ressurgimento da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa história. Primeiro princípio dessa história, a falta de fé dos discípulos. Para começar, no caso, as mulheres, né? Mas olha que interessante, olha as mulheres. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui quando diz que as Marias, que essas mulheres, elas foram ver o sepulcro, mas elas não foram com fé dizendo: vamos lá, vamos ter certeza que lá não vai ter ninguém, ele ressurgiu. Não! Elas foram totalmente incrédulas. Elas tinham esquecido aquilo que Jesus tinha dito a vida inteira, dizendo: olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir, fiquem em paz. Só que elas não foram com esse coração. Elas foram, na verdade, para embalsamar o corpo de Jesus Cristo, para dar a ele um enterro mais digno. Apenas para isso, para aplicar alguns elementos que retardam o apodrecimento dos corpos. Elas tinham esquecido tudo aquilo que Jesus Cristo tinha falado. Não é isso que acontece muitas vezes conosco? Nós temos a certeza daquilo que está escrito, temos a certeza de que Deus está conosco, só que justamente numa hora que parece que estamos em trevas, em dificuldade, que a nossa esperança vai embora, a gente esquece tudo aquilo de bom que Deus falou, e nos apegamos apenas às circunstâncias, aquilo que está ao nosso redor. Elas não foram ver se ele tinha ressuscitado, mas sim estavam procurando apenas embalsamar o corpo dele. Se esqueceram do que diz aqui o versículo 6, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. E não foi apenas uma vez que Jesus disse isso. Aos discípulos ele também disse a mesma coisa. Convém que o Filho do Homem morra, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele disse aos discípulos, disse para as mulheres, disse várias vezes. Só que eles acabaram esquecendo dessa promessa. Mas essas mulheres foram incrédulas, mas menos que os discípulos. Elas pelo menos foram ao sepulcro, e os homens nem foram. Nem foram saber o que tinha acontecido com Jesus Cristo. Os irmãos sabem, olha para você ver como que era a incredulidade deles. Para ver que, às vezes, quando nós passamos períodos de aparente incredulidade,
Não é peculiaridade apenas nossa. Até os discípulos passaram por isso. Lembra Tomé? Todos os discípulos dizem, não, nós vimos ele. Eu não acredito. Imagina todos nós aqui falando uma coisa, daí está lá, o Senhor Delfino, não acredito, eu tenho que ver. E foi exatamente o que Tomé disse. Não, eu tenho que ver a mão dele furada. Eu tenho que ver o pé dele furado. Totalmente incrédulos. Se esqueceram de tudo aquilo que o próprio Deus tinha profetizado. E graças ao nosso Senhor, as profecias não são condicionais à nossa fé. Pastor, como assim? Exatamente. Aquilo que é a profecia de Deus não está condicionado à minha e à sua fé, mas se Deus prometeu, quer você queira, quer você creia ou não, diz a Escritura que vai se cumprir. Ora, Deus profetizou que Jesus ia vir, que havia o Messias da tribo de Davi. Muitos não creram. E ele deixou de vir por conta da incredulidade de alguns? De forma alguma. Veio da mesma forma. Promessas, sim, são diferentes. Promessas são condicionais. Como assim, pastor? Qual que é a diferença de profecia e promessa? Profecia é aquilo que Deus profere. Através da boca de um profeta, do seu filho. E a palavra de Deus se cumpre. As promessas são condicionais. Lembra aquele mandamento? Primeiro mandamento com promessa? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias. Então aí tem uma condição. Honra pai e mãe, obedece, trata com dignidade seus pais, não importa quem eles sejam. Não diz que, olha, você deve honrar pai e mãe apenas se eles forem crentes. Se eles não tiverem nenhum vício, se eles não tiverem nenhum problema. Não, honra pai e mãe para que se prolonguem os seus dias. E qual que é o inverso? Desonre pai e mãe e tenha a vida diminuída. Será que é por esse motivo que nós vemos um tanto de jovens morrendo aí à torto e à direita? Mas graças ao Senhor, as profecias não são condicionadas à fé dos homens, mas apenas à palavra de quem profetizou. Eu sei que hoje em dia as pessoas não acreditam que Jesus vai vir, vai voltar, melhor dizendo. Não acreditaram também quando Noé falou que ia vir o dilúvio. Noé é pregador da justiça durante tempos e tempos pregando. Olha, virá o dilúvio, água para tudo que é lado, vai acabar com todo mundo, entrem na arca. Quantos acreditaram? Tirando ele, mais 7, e só a família dele. As pessoas não acreditaram que viria o dilúvio. As pessoas não acreditavam que o Messias viria. E também as pessoas não acreditam que o Messias vai voltar. Mas graças a Deus, quer as pessoas creiam ou não, se ele falou que vai voltar, eu e você podemos ter paz em saber que ele vai voltar. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Essa é a diferença da profecia bíblica, da profecia de homens de Deus, para a profecia de falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. O que normalmente a maioria dos pregadores fazem hoje? Os que se dizem profeta de Deus, ungido de Deus. Você vem e dá uma profetada logo para você. E sempre tem uma fresquinha, né? Eis que te digo. Aleluia. Tem que dar uma tremidinha, senão não vai. E eles profetizam ali uma balela na sua vida. Eis que te digo, te vejo num carrão. Uma vez teve um profeta lá, profetizou para um irmão da outra igreja nossa. Eis que te vejo num carrão. Passou 3 meses, o irmão estava num carrão da funerária. Bem grandão, né? Comprido. Não errou de tudo, né? Mataram ele. Porque estava envolvido com drogas, com pessoas que não eram de boa índole. Mas como que funcionam as profetadas hoje em dia? O falso profeta vem e profetiza, Deus está abrindo a porta lá. Pode ir, que aquilo é de Deus. E se você vai e não dá certo, o que eles dizem? Faltou fé. Você não teve fé. Ou seja, a culpa nunca é dele, concorda? A culpa é sempre sua. Se deu certo é porque ele é um homem de Deus e você acreditou. Na verdade, ele nem disse que é por causa de você, é apenas por causa dele. Viu como o homem de Deus, quando ele fala, acontece? Agora, se dá errado, ele vai falar, não teve fé o suficiente. É interessante que profecia não tem nada a ver com fé, né? Se o homem de Deus diz, acontece, quer a pessoa creia ou não. Aqui já estava escrito, olha, como tinha dito. Jesus disse, convém que eu morra, mas eu vou ressurgir ao 3º dia. Os discípulos não entenderam. A prova de que eles não entenderam muito é que eles nem foram atrás dele. Que eles nem se preocuparam. Que eles ficaram tristes. Lembra Pedro? Pedro voltou para a vidinha antiga dele de pescador. Porque tinha acabado a vida de Pedro. Ora, já que Jesus morreu, acabou a minha esperança, vou embora. Mas, meu Deus, eu não lembrava que Jesus várias vezes tinha dito, eu vou ressurgir. Também foram incrédulos.
totalmente incrédulos. Mas graças ao Senhor, nenhuma de suas palavras falharam. Tudo aquilo que Deus disse se cumpre no tempo determinado. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nenhuma só palavra falhou. Por isso, meu irmão, não acredita quando aqueles profetas acertam 90% das coisas. Pastor, mas ele estava falando as coisas, mas acertou quase tudinho. É mesmo. Se não acertou exatamente tudo, é falso profeta. Porque, segundo a Bíblia, aquele que fala da parte de Deus não erra. Não erra em nada. Eu falei para os irmãos já, né? Profetizaram para minha esposa que ela ia casar com uma bonita. Começou acertando. Bonito não falou não, brincadeira. Que ia ser militar. Aí acertou, falou mais umas coisinhas, acertou. Só que falou que ia ser mais moreno que ela. Falei, pronto, já errou. Pastor, mas acertou um tanto de coisa. Falei, não interessa. O homem de Deus, quando fala, se cumpre. De forma cabal. Deus não é homem para mentir. E como diz aqui a Escritura, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. Deus não é homem para que minta, como diz a palavra do Senhor. Deus não falha. Aqui nós vemos o cumprimento do versículo 7. Olha, acompanha comigo. Ide depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. Esse versículo 7 é o cumprimento de Mateus 26. Um pouquinho antes, olha o que diz Mateus 26. 32. Então, antes de Jesus morrer, olha o que ele diz. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Horas antes Jesus tinha profetizado, meu Deus do céu: todos vocês vão me abandonar, mas eu vou morrer, vou ressurgir, depois eu vou na frente de vocês para a Galileia, e lá vocês vão me ver. E eles não se lembravam. Mateus capítulo 4, verso 15, diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui já lá no comecinho do Evangelho de Mateus. Ele já profetizou, olha, lembra da Galileia? A Galileia que era um lugar de povo impuro, de um povo pecador. Eles não eram judeus como os de Jerusalém, eles eram mestiços. A Galileia era um lugar côncavo, onde nem o sol batia lá direito. Mas o problema da Galileia não era nem a questão física, geográfica, mas era uma questão espiritual. Era um povo onde os judeus não aceitavam a eles. Tanto é que eles diziam Galileia dos gentios. Olha, esse povo é judeu, mas como eles casaram com pessoas do mundo, não é povo nosso não. O interessante é que Jesus veio de lá, né? Ele é conhecido como Galileu. Já tinha dito, é lá para esse povo, onde eles não têm luz, onde eles vivem em trevas, onde o pecado predomina, esse povo mestiço, rejeitado. É lá que eu vou brilhar, porque é eles que precisam de mim, os sãos não precisam. E Jesus então cumpre mais uma vez aquilo que ele diz, para mostrar que onde a fé em Cristo, não interessa se havia trevas até aquele momento. A partir do momento que nós de fato cremos no Filho de Deus, na sua morte, na sua ressurreição, as trevas se dissipam. Então a luz passa a brilhar, para mostrar que onde há tristeza, e Cristo entra, aquela tristeza pode ser transformada em alegria. Onde há mágoa, pode imperar o perdão e o amor. Onde há o ódio, pode imperar o perdão. Onde há até incredulidade, se Jesus Cristo resplandece, pode ter fé. Não interessa qual tribulação você tenha passado, meu irmão e minha irmã. A Bíblia diz que quando de fato Jesus Cristo entra na nossa vida, a tribulação se transforma em refrigério. O caminho difícil pode se transformar num caminho melhor, porque não há lugar de trevas que Cristo não tenha o poder de brilhar. Não há um coração tão duro que Jesus Cristo não tenha o poder de transformar. Se você duvida, olhe para a sua vida. Você se imaginaria algum dia, dentro de uma igreja cristã, ouvindo um homem pregar sobre esse livro preto aqui, que por diversas vezes
Talvez você, assim como eu, disse que é um livro retrógrado, escrito por homens. Você se imaginava? Olha de onde que Deus te tirou, meu irmão. Olha as trevas que você vivia do pecado. Olha para o seu passado. Às vezes eu estou com os irmãos e eu fico descobrindo o passado dos irmãos. Eu dou risada de montão. Ontem mesmo lá descobri uns podres do Edivaldo. O irmão, nossa, eu conheci ele antes de ser crente, hein? Bebia horrores. Uma vez eu fui cumprimentar ele, quase que ele bateu em mim. Falei, nossa Deus. Eu falei, pastor, estou falando para o senhor, depois o senhor resolve com ele. Mas é só a gente olhar para o nosso passado. Olha para onde Deus nos tirou e o que Deus não pode fazer. Jesus Cristo venceu a morte, pela força dele nós também podemos vencer qualquer circunstância. Podemos vencer o vício, podemos vencer o pecado, podemos vencer a mágoa, podemos vencer a tristeza, a depressão, a angústia, a ira, a inveja, podemos vencer. Essa é a boa nova do Evangelho, que é a solução para mim e para a sua vida. Não importa, meu irmão, os caminhos que você tem andado, sejam eles tortuosos ou não tão tortos assim. Mas a Bíblia diz que tem jeito para nós. Isso é o Evangelho, boas novas. Quais boas novas? Que Jesus Cristo veio justamente para os perdidos. Se ele veio para esse povo da Galileia, que era um povo rejeitado, é para que ele veio para nós também. Esse povo era desprezado, talvez a mesma coisa que aconteceu com você, durante uma vida toda. As pessoas talvez jogam até hoje o passado na sua cara. É justamente para você que Jesus veio, meu irmão e minha irmã. Há perdão para os nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Há alento para as nossas almas, descanso para aqueles que estão sobrecarregados. É o que diz a Escritura. É isso que Jesus Cristo veio fazer na minha, na sua vida. No versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Pastor, o cristão tem medo? É óbvio que tem. Eu fui pregar numa igreja esses dias. E depois que eu preguei, o pastor disse para mim assim, pastor, continua com essa coragem para pregar. Pastor, você é corajoso? De forma alguma, eu tenho medo toda vez. Você acha que eu não penso, vem aqui pregar uma mensagem dessas, os irmãos embora? Toda vez eu penso. Mas toda vez eu falo, Senhor, com medo ou sem medo, a verdade do Senhor precisa ser pregada. E é assim que nós devemos agir. E olha que interessante, porque cristão também tem medo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo. Sim, medo. E grande alegria. Para mostrar para mim e para você que o medo, sim, ele bate à nossa porta. As circunstâncias, às vezes, podem sim nos colocar para baixo. Mas a alegria, a grande alegria é muito maior do que o medo. Ainda que nós venhamos sentir angústias, ainda que nós venhamos passar por problemas, as alegrias serão sempre maior em Cristo Jesus. E é isso que você temos que acreditar. Segundo princípio dessa história, recompensas por servir a Jesus Cristo. Versículo 9, diz assim, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Eu não sei por que Jesus Cristo apareceu primeiro para as mulheres. A Bíblia não responde. Talvez o ideal que passe na sua cabeça e na minha, ele tinha que aparecer para Pedro, né? Pedrão, João, aqueles outros apóstolos. Mas com certeza essas mulheres estavam sendo recompensadas por uma vida de serviços ao rei. Porque foi isso que elas fizeram. Desde o primeiro momento elas serviam a Cristo. Serviam com o seu tempo, serviam com seus dotes culinários, serviam com as roupas que elas teciam, serviam com o seu tempo, serviam com o seu dinheiro, mas sempre estavam servindo a Jesus Cristo, e nada mais justo do que serem recompensadas por aquilo que elas fizeram. Da mesma forma, eu e você, olha o que diz a Escritura, no Senhor o nosso trabalho não é em vão, nós seremos recompensados. Eu sei que talvez você pense, nossa, mas liderando um pequeno grupo, eu podia estar estudando, trabalhando, fazendo outras coisas, mas vou cuidar de pessoas e problemáticas ainda. Vou frequentar um pequeno grupo toda semana. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ajudar a limpar a igreja. Pode ter certeza, essas mínimas coisas todas serão recompensadas. Essas mulheres foram. Mordecai, que eu preguei domingo, lembra? Foi fiel a Deus. Por não se dobrar diante de homens, foi levantado como um segundo homem mais importante do reinado, apenas abaixo do rei Assuero. José, governador.
Homens de Deus, Davi, o rei mais importante de Israel. Pastor, mas o senhor está falando de algo material, não tem o perigo, talvez, de estimular a cobiça do povo? Das pessoas apenas querendo servir a Deus para receber? Eu creio que não. Quando a gente faz de coração, não importa se recebemos pouco ou muito, ou se às vezes nem recebemos, mas estamos ali porque temos que fazer, temos que servir. Olha o exemplo de Ruth. Diz a Bíblia que Ruth era uma moabita. Era um povo que não podia nem entrar na igreja, que Deus não deixava. Esse povo não pode entrar aqui. Diz a Bíblia que por conta de sua fidelidade, a sua sogra, que era uma mulher do povo de Deus, Ruth, então passa a ser nada mais, nada menos que a avó de Davi. E se você for ver a genealogia de Jesus Cristo, vai estar lá, Ruth, a moabita. Consegue imaginar uma mulher, por conta de servir a sua sogra, passar a fazer parte da linhagem do Messias? Porque são pessoas que serviam a Deus o tempo todo. Pastor, mas onde que nós servimos a Deus hoje? Não servimos a Deus diretamente, servimos a Deus através da igreja. Através da nossa contribuição, através do nosso trabalho, através de servir os irmãos. Você sabia que cada vez que você serve um irmão, você está servindo a Deus? Lembra quando ele diz? Olha, Senhor, mas quando o Senhor nos viu fazendo as coisas? Olha, quando vocês fazem aos pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Quando vocês fazem a esses meus filhos pequeninos, vocês estão fazendo para mim. E assim funciona. Portanto, meu irmão, se envolva com as coisas da igreja. Se você ainda não faz parte do pequeno grupo, eu desafio, você faça parte. Que é o melhor lugar para servir aos outros, e que quando nós participamos dessas reuniões pequenas nas casas, e seja junto do povo de Deus, isso é ser igreja. No cristianismo não há um Zorro. O Zorro, lembra do Zorro? Cavaleiro solitário. É só ele. Não precisa de mais ninguém. Cristianismo não. Cristianismo é coletivo. Nós servimos a Deus quando nós servimos ao próximo. Pessoas podem nos decepcionar, pastor? Você tem dúvida? É claro que pode. Pastor, se eu servir a Deus através dos irmãos, e se as pessoas me decepcionarem? Você vai ficar triste, só isso. Mas acontece. Pessoas nos decepcionam, sim. Mas eu venho falar para você. A tristeza da decepção nem se compara com a alegria de ter pessoas falhas como você do seu lado quando você mais precisa. Dói às vezes. Quantas vezes já teve irmão saindo da igreja? Você acha que eu fico de jeito? Irmão, mas você vai sair porque eu não quero mais. E não dá nem motivo. Isso quando avisa que vai sair, né? Tem uns que nem avisam, vai embora. Pastor, se você fica triste, é óbvio que fico. Eu choro, meu irmão, não vai, por favor. E às vezes pessoas que nós ajudamos durante anos. Pastor, você fica decepcionado? Claro que sim. Mas a alegria que eu tenho dos outros é muito superior que a tristeza de alguns que decepcionam a gente. Eu já passei por muitas decepções com os irmãos e eu sei que ainda vou passar mais. Você também vai passar. Mas eu lembro que no aniversário meu, não desse ano, mas do ano passado, eu lembro de cada irmão que foi lá na minha casa me ver com dengue. 4 dias de dengue não conseguia levantar. Você acha que eu não levo em conta isso daí? Muito. Você acha que eu não tenho consideração por essas pessoas? É claro que tenho. Você acha que eu não tenho uma consideração enorme por vocês que estão aqui conosco, batalhando, nesse momento difícil, na igreja começando, e às vezes vem pouco, às vezes vem menos, às vezes vem menos do que pouco. Um dia escreve o que eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, nossa igreja vai estar muito grande. Vai ter líderes de pequeno grupo, à torta e à direito. Vão ter pequenos grupos por toda a cidade, a gente vai estar num bom lugar, num bom prédio. Tenho certeza. Sabe por quê? Isso é a palavra de Deus. Eu sei que isso é a vontade de Deus. Mas eu tenho certeza que eu vou lembrar de cada um de vocês que estão aqui. Nesse momento talvez mais difícil. Começando, porque a igreja, não adianta, a igreja é igual uma locomotiva, né? Já viu a locomotiva como que ela faz para sair do lugar? O tanto de força que ela faz para sair? E andando bem pouquinho. Mas depois que começa a andar, ninguém para. E a igreja de Deus é assim. Hoje nós estamos nesse momento. Olha, de muita força, parece que as coisas não andam. Eu lembro lá os irmãos de Guaratinguetá. Um prédio enorme, às vezes que nós estávamos alugados lá, para meia dúzia de gato pingado. E hoje eu vejo quase 300 pessoas lá, mas eu lembro daqueles irmãos que nos ajudaram lá atrás, que não desistiram. Então a alegria é muito maior. E é isso que me faz feliz também a cada dia.
Todavia, a maior recompensa que nós vamos ter ainda não vai ser essa. A maior recompensa que nós vamos ter ainda está por vir, não é de pessoas, mas sim do próprio Deus. Olha o versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisai a meus irmãos. Olha o termo que Jesus usa. Ide avisai a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vocês lembram quem eram esses irmãos aqui? Eram os discípulos que abandonaram a Jesus Cristo. Era Pedro, que negou com juramento que não conhecia ele. E o que Jesus faz depois da sua ressurreição? Aquele que não me ajudou vai se arrepender. É isso que ele faz? Vai lá falar com os meus irmãos. Jesus não disse: olha, vai lá, fala com aqueles traidores, com aqueles que me negaram, com aqueles frouxos que me abandonaram quando eu mais precisei. Não, mas vai e diz a meus irmãos que eu vou estar com eles em breve. E essa é a certeza que nós temos também. Que mesmo quando nós falhamos, o nosso irmão mais velho também nos chama de irmão. Ele morreu de braços abertos para justamente nos acolher. E não ficar apontando o dedo para nós, dizendo: você não presta, você errou de novo. Mas todo aquele que se arrepende diante de Deus é recebido por Ele novamente. E terceiro e último princípio para encerrar: o selo da nossa redenção. Pastor, eu devo crer no método de salvação oferecido pelas religiões aí de fora? Porque são vários, concorda comigo? No budismo você precisa alcançar o nirvana. Os adventistas você tem que guardar o sábado. No catolicismo você tem que ser uma boa pessoa. No Islã você tem que explodir. Pastor, eu tenho que acreditar no método de salvação oferecido pelas outras religiões? Como esses métodos podem salvar a minha alma do inferno e da condenação? Porque cada um oferece um método diferente. Percebeu? Cada um é de um jeito. Sabe por que eu creio no cristianismo? Que o cristianismo é diferente de todos eles. As religiões, elas dizem assim: olha, seja bom e tenha recompensa. E vá para o céu e alcance o paraíso. Testemunho de Jeová, seja bom, pregue o reino aqui, e para o céu você não vai, porque o céu já fechou, né? Mas você vai reinar aqui na terra. É o que eles dizem. Seja bom e tenha. O cristianismo é a única religião que diz o seguinte: reconheça que você é mau, que você não dá conta de fazer as coisas. E se você reconhecer que você é um imundo pecador, que dentro da sua cabeça só passa coisas imundas na maior parte das vezes, que o seu coração é corrupto, enganoso, que você não é pior do que você é, porque a graça de Deus tem refreado você. Reconheça que você é maligno, e daí então você vai ser salvo. Qual religião que coloca esse processo para se ser salvo? A não ser o cristianismo. Apenas ele. O cristianismo é diferente, porque o nosso Deus venceu a morte. E se ele venceu a morte, você pode ter certeza, nós também venceremos. E como que nós temos essa certeza? A ressurreição é o selo da redenção de que Cristo veio fazer por mim e por você. A ressurreição é a prova. Eu desafio você, se puder ir fisicamente, pode ir, mas se não, entra na internet, olha lá, túmulo de Maomé. Sabe o que vai estar escrito lá? Aqui jaz os restos mortais de Maomé. Joseph Smith, vai estar escrito a mesma coisa. Aqui jaz os restos mortais de Joseph Smith. Maria, vai estar escrita a mesma coisa. Buda, Platão, Sócrates. Vá ao túmulo de Cristo. Você vai ver uma placa escrita assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. É por isso que aquele túmulo está vazio. Pode procurar, meu irmão, não vai achar nunca. Esse é o selo da nossa redenção. A ressurreição de Jesus é a certeza de que Deus Pai aceitou o sacrifício de seu Filho, que os nossos pecados de fato foram perdoados. Eu sei que é uma ilustração talvez pífia demais, mas é mais ou menos o seguinte: imagina que você receba um cheque lá de R$2.000, que dá para você quitar todas as suas dívidas. Pastor, tem R$2.000 de dívida. Recebi um cheque de 2.000 e você vai e deposita na sua conta. Demora mais ou menos uns 3 dias, não é? Para cair o cheque na conta? Demora uns 3 dias mais ou menos para o cheque cair na conta. Jesus Cristo, ele deu o cheque quando ele disse está consumado. Ali ele estava assinando. Com caneta, pastor? Não, com sangue.
Depois de 3 dias, de fato, o cheque cai na conta quando ele ressurge. E nós podemos ter a certeza. Tinha fundo suficiente para pagar toda a nossa dívida. Tinha dinheiro suficiente, ou melhor, tinha sangue o suficiente para pagar todos os nossos pecados. A ressurreição é a certeza de que ele venceu a morte. É a certeza de que todos os mortos também vão ressurgir. Para muitos vai ser um dia de glória. Para nós, amém, meus irmãos? Você acredita nisso? Que vai ter um dia em que o Senhor vai voltar, vai nos resgatar, e Ele vai nos levar para morar junto dEle. E olha o que diz a Bíblia, que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, que nós vamos estar num lugar onde Deus vai reinar, e não vamos ter dor, não vai ter pranto, não vai ter nada, apenas Cristo vai reinar em nossa vida. Vai ser um dia de glória para nós. Todavia vai ser um dia de angústia também para muitos. Para aqueles que não ouviram o Evangelho, não deram crédito, e talvez, para a pior espécie, sabe qual seja? Aqueles que talvez durante anos sentaram em bancos assim como esses, ouvindo o Evangelho dia após dia, e mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados. Esses talvez serão os mais infelizes de todos. A nossa fé está firmada na ressurreição. As religiões aí, elas são baseadas em ideias. 2 mais 2 dá 4. Ideias podem ser questionadas. Fatos não. Fatos não podem ser questionados. E a ressurreição é o fato mais incontestável do cristianismo. Mais incontestável. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. Paulo dizendo, olha, se Cristo não ressuscitou, estou pregando à toa. E eu também digo a mesma coisa. Olha, se Cristo não ressuscitou, estou pregando igual um otário, que não adianta nada. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E quando eu digo que a ressurreição é um fato, eu digo não apenas para nós que somos cristãos. Mas se você ler a história secular, você vai ver que o testemunho de ímpios da época de Cristo corroboram a respeito dessa história. Porque uma coisa é eu e você acreditarmos na Bíblia, que ela não tem erros e que ela é a palavra de Deus. Outra coisa é você ouvir que existia um tal de Jesus Cristo, que se dizia o Filho de Deus pela boca de ímpios. Leia para você ver Flávio Joséfo, a história dos Hebreus. É um livrinho um pouquinho grande, 1.600 páginas, mas com paciência se consegue. Leia. Você vai ver Flávio Joséfo, ímpio, judeu. Não acredita que Jesus Cristo veio, mas o tempo todo dá testemunha a respeito desse homem, desse carpinteiro. E a história é assim, por isso que a Bíblia tem datas, tem tudo. Pastor, mas concorda comigo que aqueles homens poderiam ter mentido? É o que muitos dizem, né? Eles podem ter contado mentira. Eles podem ter inventado a história de que Jesus ressuscitou. Eles apenas foram lá e roubaram o corpo dele. Para daí então ficar falando, olha, cadê o corpo dele? É igual o da Elisa Samúdio, né? Não acharam até hoje? Aí, pastor, eles podiam ter mentido. É verdade. E olha o que diz aqui, acompanha comigo. Verso 11. E indo elas, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. O que sucedera? O anjo veio, abriu ali e o corpo já não estava mais lá. Reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissesse, vieram à noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Mas, que eu saiba, a sentinela tem que estar acordado, né? A mentira já começa aí. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Dias de hoje, é óbvio, naquela época. Eles bolaram ali uma mentira. Vamos fazer o seguinte. Nós vimos o anjo vindo removendo a pedra. Eles ficaram como mortos. Jesus Cristo ressurgiu, mas vamos inventar uma mentira. E eles dizem que a mentira é nossa. Que eles roubaram o corpo para dizer, olha, o corpo não está mais lá, ele ressurgiu. Mas pensa comigo, por que normalmente as pessoas mentem? Pelo menos por 2 motivos. Para alcançar alguns benefícios, certo? Ou para se ver livre de punições. Esses soldados aqui ganharam dinheiro e foram livres do castigo do governador. Por que o ímpio mente? Ou é para ele se esquivar de uma culpa,
ou é para ele ganhar alguma coisa. Se os discípulos tivessem inventado essa mentira, quando eles fossem pressionados, eles negariam a fé deles. Se fosse uma mentira que eles tivessem inventados, na hora que uma espada, literalmente acontecia isso, espada no pescoço assim, nega que você não viu a Jesus Cristo, e eles com uma espada aqui, com uma mulher, com os filhos de lado, eles diziam, eu não posso negar o que os meus olhos viram, eu vi ele morto na sexta, mas no domingo ele estava de pé, e os meus olhos viram, como que eu vou negar um fato desse? E sabe o que acontecia com muitos que continuavam com esse testemunho? Cabeça de um lado, corpo do outro. Se fosse mentira, você sabendo que a sua família ali, talvez a esposa nova, os filhos pequenos, você ia continuar com a mentira? Sabendo que você ia morrer? Qual idiota mente e continua com a mentira que leva a vida dele para o fim? Nenhum. Eu já vi pessoas que mentem para ganhar promoções, que mentem para não ser despedidos, que mentem para ganhar dinheiro sujo. Convenhamos, o que os discípulos ganharam com essa mentira que eles disseram, que eles inventaram? Eles ganharam status, dinheiro, fama, sucesso. Sabe o que eles ganharam? Alguns foram cerrados ao meio. Você imagina, cerrado ao meio, assim no meio, sabe, de baixo para cima? Alguns foram cerrados ao meio, alguns decapitados, muitos foram incendiados para funcionar de iluminação para as ruas de Roma, decapitados. Tem um livro de John Fox chamado Os Mártires. Ele conta que, com exceção do apóstolo João, todos morreram de forma trágica. E ainda tentaram matar João assim também, jogaram ele dentro de um poço fervente, mas alguns historiadores dizem que milagrosamente Deus o livrou. E João foi o que morreu em ditosa velhice. Mas tirando eles, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, André, crucificado em X, Tiago, sem cabeça. Tem alguns casos que diz que cristãos, por conta de confirmarem que viram Jesus ressurreto no domingo, eram colocados nas piores máquinas de tortura que já se fez, a ponto de começarem a puxar o braço até arrancar do corpo, arrancar dedo por dedo, arrancar a pele. Imagina descamisar alguém, meu Deus do céu. Você que já foi do quartel sabe como descamisa o coelhinho lá, né? Imagina fazer isso aí com gente. Tudo por conta dessa verdade. Que se fosse mentira, meu irmão, não precisava nem apertar muito. Não, é mentira! Opa, mentira, estava brincando. Pegadinha do malandro. Ia dar uma desculpa. Mas eles levaram esse testemunho até o fim. Maridos deixaram esposas, mães deixaram filhos, foram torturados, sangues, fogueiras, decapitações. Todavia, não deixaram de afirmar. O carpinteiro de Nazaré morreu na sexta, mas no domingo ele estava com a gente de novo. Essa é a verdade do cristianismo. Cristo ressurgiu. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,9. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, ou seja, estava profetizado. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Esse era o testemunho deles. As mulheres viram, os apóstolos viram, mais de 500 pessoas viram aquele carpinteiro crucificado numa sexta, e de pé no domingo, e conversando com eles, em corpo e alma. Lembra que diz as mulheres que abraçaram os pés dele? Não era um espírito, não era um fantasma, como os gnósticos dizem, não. Era de fato alguém literal. A Bíblia só chegou a nós, meus irmãos, porque donas de casa, como muitas de vocês aqui, irmãs, viram a Jesus Cristo e sustentaram esse testemunho, mesmo diante da morte de deixar os seus filhos, o seu marido. É porque muitos irmãos, como você, meu irmão, trabalhador comum, alguém simples da vida, muitas pessoas como nós,
viram a Cristo ressurreto e não negaram essa verdade, mesmo que isso tenha custado a sua própria vida. A Bíblia só chegou a nós por conta do testemunho desses homens de ter visto o Nazareno novamente. A sepultura deteve Jesus por um breve tempo. 3 dias, para ser mais exato, teve um tempo determinado. A sepultura deteve Jesus por um breve tempo. E conosco também vai ser da mesma maneira. Você pode ter essa esperança, meu irmão. Você pode ter essa fé, minha irmã. A sepultura não é o fim para os filhos de Deus. A sepultura é apenas por um determinado tempo. Diz a Bíblia que nenhuma das promessas de Cristo falhou. E assim como Cristo foi, Ele virá. E assim como Ele ressuscitou dos mortos, diz a Escritura, todos nós também um dia ressuscitaremos e o nosso corpo será revestido de glória. Sabia que até os ímpios vão ressuscitar? É verdade. Essa é a má notícia para aqueles que não creem na Escritura. Eles vão ressuscitar também, só que para um juízo muito pior. Nós, todavia, iremos ressuscitar para morar por toda a eternidade ao lado do nosso Deus e Pai. É o que a Escritura afirma. Nós ressuscitaremos, essa é uma verdade absoluta. 1 Coríntios 15, 54, Paulo diz assim, falando do nosso corpo terreno, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Vai chegar um dia que nós também vamos poder dizer isso. Quando esse nosso corpo que sofre, que geme, que sente dor, que ainda a natureza do pecado o tempo todo nos inclina para o que é errado, vai chegar um dia que esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Então nós também vamos poder dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque, pastor, o senhor tem essa certeza? Cristo ressuscitou. E nós também um dia ressurgiremos ao seu lado. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, por favor?